Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, e hoje com um amigo do Amazonas, o deputado João Luiz, que é o deputado estadual pelo Amazonas, eleito pelos republicanos. Ele é comunicador de origem, apresentador, radialista e palestrante. Iniciou sua trajetória política como vereador mais votado de Manaus em 2016 e desde então vem acumulando importantes iniciativas no parlamento estadual. Deputado João Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Eu que agradeço, Thomas, estar aqui com todos vocês, com você. Obrigado pelo convite. Prazer poder vir do Amazonas a São Paulo participar aqui do podcast ao seu lado e a todos aqueles que assistem esse podcast. Eu tenho a certeza que nós temos muito a contribuir com informações oriundas do Amazonas. O Amazonas, que a grande mídia mostra muitas das vezes que é só aqueles barcos, rabeta, ou somente as tribos dos povos originários, né? Mostra muita cultura. Mas Manaus é uma grande metrópole, o Amazonas é um grande estado que precisa avançar, e isso aqui que nós vamos conversar nesse bate-papo aqui com você. Deputado João Luiz, sua trajetória política, se você pudesse falar da sua vida. Eu sei que você é nascido no Rio de Janeiro, depois você se mudou para Manaus. Como é que foi a sua trajetória, a sua vida pessoal, e como é que você entrou na política? Thomas, é engraçado, né? Eu, como você disse, sou oriundo do Rio de Janeiro. Eu nasci dentro de uma comunidade que muitas pessoas conhecem, porque lá foi feito um filme chamado Cidade de Deus. Então lá eu nasci, lá eu cresci e lá quase eu morri. Porque naquela época, e foi exatamente naquela época que o filme foi gravado, numa época bem atrás, naquela época ali eu tinha que conta a história, o filme conta a história, ali eu tinha em torno de 5 anos de idade. Então eu nasci, eu cresci, minha mãe morava na Praia do Pinto, no aterro do Flamengo, onde teve a mudança de todas as pessoas para a Cidade de Deus, à época, vindo oriundo, pessoas de tudo quanto é da Lagoa Rodrigo de Freitas, da Praia do Pinto, no Flamengo, e nós fomos para a Cidade de Deus. E lá minha mãe sempre trabalhou na educação e sempre lutou para que os filhos, que nós somos 7, fossem pelo caminho da educação, porque ela, como servidora pública da educação, sabia que a educação tinha condições de nos dar um futuro, de nos dar um norte, uma orientação. Uhum. E isso ela levou os meus irmãos, o mais velho, e ela lutou. Eu estudei nos melhores colégios, estudei no Pedro II, no Colégio Federal, participei, fui fazer vestibular para entrar no Pedro II, mas eu fui desinteressado dos estudos por causa das amizades. As amizades me influenciaram muito a pegar um caminho que quase que esse caminho eu fui sem volta. Que foi, eu dou palestra sobre isso, Thomas, eu não tenho um pingo menor de receio de tocar nesse assunto. Foi onde as amizades me levou a conhecer as drogas. E me levou a conhecer as drogas, maconha, cocaína. Isso fez me desestimular dos estudos. As drogas me fizeram muito mal, me fez ter 2 buracos no meu cérebro, me fez ser uma pessoa excluída da sociedade. Eu vivi igual um bicho, né? Minha mãe chorava diuturnamente por não ter condições de mudar aquela situação. Até que minha mãe recorreu a que ela sempre aprendeu, pelo caminho que ela trilhou, o caminho da fé, e ela, por meio da fé, conseguiu me resgatar e me libertar desse trauma, desse mal, né? Muitas famílias hoje sofrem com isso. A gente vê cantores, eu tive overdose, quase que eu morro
por causa disso. A gente vê hoje cantores, artistas, influenciadores que têm as suas vidas precocemente interrompidas, oriunda das drogas. Eu consegui sair, minha mãe lutou por meio da fé, me tirou disso, e foi quando eu recebi um chamado para ir para o Amazonas, já livre, liberto. Hoje eu estou mais de 30 anos, Thomas, sem, graças a Deus. Caboclo, né? Sem vícios, sem nada, puro, limpo, completamente transformado. E eu fico hoje, eu estou aqui diante de você, Thomas, eu me fico pensando, quem me diria hoje eu estar em São Paulo, participando do podcast, diante do programa seu, Thomas, lhe conhecendo, da onde que eu saí. É um milagre. E a gente sabe, né, deputado, a gente acompanha seu trabalho, você tem um trabalho muito forte no Amazonas, o seu trabalho tem um impacto social muito grande, a gente vê não só na área do esporte, você traz temas importantes, inovadores como cidades inteligentes, então eu acho que você dentro do campo do norte do Brasil tem feito um grande trabalho. E uma das questões que eu vejo que você briga muito, você fala muito, é da BR-319. Eu acho que esse é um assunto que a gente poderia aqui colocar para os nossos telespectadores, e contar um pouquinho da BR-319, deputado. Eu sei que você tem toda essa luta, essa batalha toda, e lá no Amazonas esse trabalho que você faz tem um grande desafio. De um lado é manter as florestas em pé, né, que o Amazonas a gente sabe das dificuldades, e ao mesmo tempo o desenvolvimento econômico e sustentável. Então a minha pergunta para você, e a gente sabe que nossos telespectadores estão aguardando respostas e pontos de vistas do Amazonas, como que a gente consegue fazer esse desenvolvimento econômico sustentável e também defendendo a BR-319? Thomas, isso é muito caro para nós do norte do Brasil. Eu falo do norte porque afeta Roraima, que também precisa. Roraima é um estado praticamente isolado, ligado somente à Venezuela em Paracaima. E tem a rodovia que dá acesso a Manaus. Então, Roraima, por estrada, ela tem a sua rodovia, uma BR que dá acesso a Manaus. Manaus dependeria da 319 para interligar no Brasil. Uhum. Rondônia também é uma estrada necessária para Rondônia. Rondônia que liga o Acre, e o Acre liga o resto do Brasil. Porto Velho ali, liga Rio Branco e vai todo o Brasil. Eu estive, Thomas, a gente vê muito discursos. Eu fiz 2 vezes, eu percorri 2 vezes os 900 quilômetros ida e volta da 319, e eu trouxe até mesmo, tem partes que ainda desde 1947 ela está lá intacta, né? O asfalto. O asfalto original de quando ela foi asfaltada. Eu trouxe até, tá lá na Assembleia, vou botar bem na entrada da Assembleia para poder ser ali um memorial da 319. Aonde a gente viu que quando ela foi pavimentada, na época dos militares, que queria interligar o norte, queria preservar, trabalhar pela preservação ambiental, e foi ali a licença da Zona Franca de Manaus, né, traindo as indústrias, os impostos mais reduzidos. E a 319, a ministra Marina Silva, infelizmente, ela falou uma coisa que não é... Bem que a gente sabe que é bom passear. Quem não gosta de passear? Todo mundo tem um período de férias que ela tira para quê? Passear com a sua família. Sim. E ela disse que o amazonense queria a 319 pavimentada para passear. Mas também serve para passear. Sim. Porque quais famílias que não querem passear? Os amazonenses também têm direito de passear. Sim. Os povos originários que vivem na floresta também têm direito de passear. Mas a 319 não é apenas para passeio. É para interligar o Amazonas, Roraima ao Brasil, que hoje só há interligação via aérea, e via fluvial. Mas a via fluvial é praticamente impossível, né? Então, a 319 é uma rodovia importante, é uma rodovia onde vai baratear principalmente
A cesta básica, hoje a cesta básica de Manaus, do Amazonas, é uma das mais caras do Brasil. Porque não tem, por causa da logística. É uma das mais caras por causa da logística. Isso ia baratear a cesta básica, ia baratear até os produtos da Zona Franca de Manaus. E isso ia impactar diretamente no consumidor final, porque ia baratear, porque nós temos dois episódios no Amazonas. Um é as cheias do rio, sim, onde muitos municípios vão para o fundo. E outro é onde os navios trafegam normalmente, porque o calado é grande. Uhum. E outro é a vazante, que começa agora. O município de Envira, para você ter uma ideia, está ficando isolado por causa da vazante dos rios. Só vai chegar lá alimento, só vai chegar coisa lá via aérea. Uhum. Porque não tem estrada e o rio seco não tem como passar os navios nem os barcos. Isso acontece também. Os navios que vêm da Europa, os navios que vêm da China, os que vêm trazendo os produtos para a Zona Franca de Manaus, eles ficam impossibilitados, Thomas, de chegar até Manaus. O ano passado, o Porto Chibatão e os outros portos tiveram que transferir o porto flutuante para Itacoatiara, o município a 265 km de Manaus, para ali fazer o transbordo, tira do navio, deixa no porto, bota embarcações menores para chegar até ao final Manaus. Veja o custo da logística, quanto aumenta. Sim. Muito mais. E isso vai aumentando o custo final, vai aumentando. O produtor, o consumidor que vai comprar uma geladeira tem outro preço. Né? Outro preço. O fogão, que é fabricado lá, as bicicletas, as motocicletas, que é tudo fabricado lá, o consumidor final, ele vê o impacto lá no produto, por causa dessa logística. Com a 319, Thomas, na época também tem a diversidade, porque na época do inverno, o inverno amazônico, a 319 fica intrafegável, por causa que a 319 ela tem um trechão do meio, corresponde aos 250, 200 quilômetros, 200 a 250 quilômetros, que ela fica intrafegável. É barro puro, as carretas ficam atoladas, vira, tomba. O caminhão não consegue também passar por ela. Consegue? Não consegue. No inverno não consegue, tem que ser rebocado por trator. Por exemplo, teve um dia que eu passei, Thomas, tinha cargas vivas de gados que o caminhoneiro teve que abrir o caminhão e soltar os bois. Porque se eles ficassem ali mais de uma semana parados na estrada, eles iam morrer tudo dentro do caminhão e ia ficar pior de tirar. E, deputado, eu te fazer uma pergunta. Agora, este ano, teremos um grande evento mundial, que é o COP30 no Brasil. O Brasil está liderando a pauta da sustentabilidade. E muito se fala da Amazônia como um todo, Amazonas. Eu sei que a sede vai ser em Belém do Pará. E a minha pergunta, como que o COP30 consegue também impactar, influenciar Manaus e o Amazonas como um todo? Eu acredito, Thomas, que o Amazonas está ficando escanteio nessa COP30. Por exemplo, a Assembleia Legislativa não recebeu absolutamente nada. Teve um evento recente agora, que a ministra Marina Silva esteve, o secretário do Meio Ambiente esteve convidado, algumas secretárias esteve convidado, mas eu vejo, o Amazonas sendo colocado de lado. E o Amazonas é um estado importante dentro da Amazônia. Sim. A Amazônia, que compõe 9 estados do Brasil, o Amazonas é um estado importante porque tem a maior floresta intacta do mundo. Está dentro do Amazonas. Mas eu não sei o que se passa na cabeça das autoridades que não olham para o Amazonas da maneira que deve ser olhado. Eu estive na China, em Pequim, Thomas, e viajei a algumas cidades, e eu vi lá um modelo que eles estão adotando para preservação. Uma coisa que me chamou muita atenção, que todos os canteiros ali em Pequim, eles são arborizados. No vez de colocar grades de ferro, é feito por árvores, para o pedestre não atravessar. Arborizando a cidade toda. Esteticamente fica bacana. Muito bonito. Né? Muito bonito. E eu vi também, quando eu peguei o trem, o trem-bala, passando pelas cidades, eu via que colocaram grades de um lado e de outro, onde tinha
plantação, floresta. E eu pensei, por que não pode adotar o mesmo sistema pela BR-319? Gradear de um lado de outro, a BR-319 ela vai cortar, ela já corta hoje, gradeia de um lado para o outro. Hoje, a China, ela tem tecnologias muito fortes, não só a China, mas outros países também, que monitoram. Sim. Então, nós temos hoje o IBAMA, que hoje não faz uma atividade preventiva, mas faz uma atividade de repreensão que destrói a casa das pessoas. Eu tive agora recente no sul do Amazonas. Você imagina, Thomas, o que é uma criança chorar e dizer para você, tio, os homens entraram e colocaram arma na minha cabeça. E quando a criança vê um carro da polícia, pergunta para os pais, é do bem ou do mal? Nossa. Isso é um trauma. Então, nós temos aí as instituições federais, o IBAMA, o ICMBio, nós temos aí o Ministério do Meio Ambiente, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nós temos várias estruturas do governo federal e do governo do estado do Amazonas que já colocou à disposição para ajudar nessa fiscalização. Então, por que não coloca grade de um lado ou de outro, faz as passagens por cima para que os animais silvestres possam estar interligando na floresta e com tecnologia via satélites, com tecnologia com IBAMA, com tecnologia corporal que tem, se entrar alguma pessoa na floresta, aquilo vai identificar, vai informar. Hoje os carros da polícia usam essa tecnologia. Sim. Se um carro roubado passa em frente a alguma viatura, dá no sistema, informa que aquele carro, aquela moto é uma roubada e logo vem a apreensão. Sim, monitoramento, né? Tecnologia. A tecnologia. Hoje nós temos tecnologia. O que eu vejo para o Amazonas, Thomas, é falta da boa vontade. Né? Esse discurso, tem que manter a floresta de pé, ok. Mas só quem pode manter aquela floresta de pé, Thomas, é quem mora lá. Não são as ONGs que vai lá e falam em nome do fulano, do Beltrano, dizendo que vai fazer acontecer e não acontece nada. O Amazonas, o norte do Brasil, você viu agora essa situação, eu estava assistindo o programa, Thomas, e a negociação que tem entre os Estados Unidos, o tarifaço, botou lá as terras raras, né? Uhum. O Amazonas está em dois minérios importantes para o mundo. E um dos que está para ser taxado, que é o fertilizante, que o Brasil compra da Rússia, o Amazonas tem uma bacia lá de fertilizante para 50 anos. Nossa. Nós temos fertilizantes no Amazonas para abastecer o Brasil durante mais de 50 anos. Mas o que falta? A liberação de uma licença. Diante da situação que está, com essas regras, com essas sanções que está sendo provocada, de quem compra produto da Rússia também poderá também sofrer as sanções, o Brasil é o número 1 de fertilizantes. Se faltar fertilizante, o agronegócio quebra. Sim. E nós temos no Amazonas uma bacia de fertilizante que dura para 50 anos. Mas o que falta? A boa vontade. Será que vai precisar vir sanções, proibir de comprar fertilizante da Rússia, o agronegócio quebrar para poder avançar aqui? Por que não flexibiliza as coisas? Nós temos vários técnicos nesse país, importante, Thomas. Então, isso é um assunto que precisa ser debatido com grandeza, sem deixar as ideologias né, contaminar o processo dos brasileiros. Então nós temos que deixar as coisas de lado e botar o Brasil em primeiro lugar, os brasileiros em primeiro lugar. E o Amazonas pode contribuir muito com a 319 repavimentada, com os fertilizantes que lá tem, com os minérios que lá tem. A biodiversidade que tem, né? Água. Amazonas. Água. É onde mais tem. Água. Então, o Amazonas tem muita coisa, mas só que o Amazonas, Thomas, eu não sei qual é o pensamento do governo federal, que tem até na COP30, o que tinha que chamar? Os representantes do Amazonas. Sim. O Pará e o Amazonas, os dois estados do norte, são as duas maiores metrópoles do norte, Belém e Manaus. Os dois têm que ser protagonistas nessa COP30 para falar de meio ambiente. É os dois. Porém,
o Amazonas pouco está sendo convidado para qualquer debate. Um ou outro, mas debate mesmo grande, pouco está sendo convidado, e isso nos preocupa muito. Nós precisamos da 319 para poder custear, é o custo Brasil, como se diz, né? Baixar o custo Brasil. E a Zona Franca de Manaus, que tem mais de 300 empresas lá, chinesas, japonesas, do mundo inteiro, e está vindo mais ainda. Hoje tem uma comitiva da Sulframa na China, na China está tendo uma comitiva da Sulframa para poder atrair mais empresas para a Zona Franca de Manaus. Porém, quando chega na época do verão amazônico, os navios ficam sem trafegar pelos rios, porque o rio seca. O rio seca. Para você ter ideia, ô Thomas, o rio Amazonas, que tem um calado de 100 metros, é até onde o navio consegue chegar, no município de Taquatiara. O calado do rio Amazonas tem 100 metros. 100 metros. Mesmo assim, ele só consegue chegar ali. Dali não passa quando o rio está vazio. Deputado João, a gente tem aqui nesse bloco uma questão muito importante. É você indicar um livro, um documentário ou um filme para os nossos telespectadores. Mas você faz isso no nosso segundo bloco aqui no nosso programa. Vou pedir para a produção soltar a vinheta. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, e hoje com o deputado João Luiz. João Luiz, que livro você indicaria aqui para os nossos telespectadores? Ô Thomas, eu iniciei um livro, participei de uma palestra também de Cidades Inteligentes, e eu adquiri um livro muito importante que chama O Algoritmo do Poder. Fala sobre como o digital reprogramou a política. Legal. Então, é um livro que eu estou lendo ele e está sendo muito desafiador, e o ensinamento que esse livro traz, do Paulo Loyola e do Marcelo Natali, é muito importante, que a era digital reprogramou a política. Isso a gente está vendo. Isso está acontecendo, né? Isso a gente tá uma realidade na prática. Então é um livro que eu recomendo, que tem sido muito importante. Deputado João Luiz, eu sei que você organizou este ano, o ano passado, temas de cidades inteligentes. Você, inclusive, trouxe para o Centro de Convenções de Manaus muita gente, produtores rurais. Eu queria que você falasse um pouquinho dos produtos do Amazonas. Você me apresentou café sustentável. Quais são os produtos que você tem, que a região do Amazonas tem para oferecer para a população? Thomas, o café, você viu, você pôde perceber o aroma do café, que é um aroma diferenciado, né? Agora está tendo a colheita. Colheita agora. Nesse momento começou a colheita do café cereja. Esse café cereja, Thomas, não precisa nem colocar açúcar nele. Olha só. Se colocar qualquer tipo de adoçante, perde o sabor, porque ele já é adoçado do pé. Adocicado do pé. Vai concorrer agora em novembro em Belo Horizonte. Esse café foi o 10º melhor café do Brasil ano passado. É o café robusto da Amazônia, onde vai concorrer agora em Belo Horizonte no mês de novembro, ao concurso dos cafés do Brasil, né? E tem também a ligação com a agricultura familiar. Essa agricultura familiar é importante. Por quê, Thomas? Porque quando houve um momento da pandemia, eu passava pela estrada da Várzea, em Silves, e as famílias viviam do carvão. Então, eles tinham um forno de carvão, pegava madeira, fazia o carvão e vendia uma saca a R$25. Foi quando nós começamos a trabalhar lá com eles. Então, hoje nós trabalhamos com 300 famílias da agricultura familiar. E essas 300 famílias da agricultura familiar tiveram uma migração do carvão para o café. Então, foi dado para eles tecnologia, ensinamento com a Embrapa, com o IDAM, foi doado no início mudas de café. E hoje eles já estão colhendo. E vendendo uma saca de café que está girando em torno de R$2.000. Eles vendiam uma saca de carvão a 25. Hoje estão vendendo uma saca de café a R$2.000. E eles não querem lá parar mais. E de alta qualidade.
E essa agricultura familiar está sendo incentivada agora, as famílias deles também, reunir a família em torno da agricultura. E agora eles estão produzindo, nós levamos eles a ter a sabedoria de produzir os derivados do café. Então as mulheres, esposas, filhas dos agricultores estão fazendo os doces de café, pudim de café, bolo de café. Chocolate, né? Chocolate de café. Então os derivados do café também estão saindo. É um grupo chamado Elas por Elas. Que legal. Então são as agricultoras, esposas dos agricultores, elas por elas, que estão fazendo esse derivado de café. E isso está ajudando muito. Todo mundo sabe o quê, Thomas? Porque muitas das vezes as esposas, as filhas ficavam em casa. Isso estava provocando depressão, ansiedade. E hoje não. Hoje elas estão inseridas dentro de um contexto da agricultura familiar, realmente de família, onde o marido está plantando café, colhendo café, elas estão produzindo derivado do café. Uhum. Isso traz mais recurso para a sobrevivência da família. A família é essa que não depende, já está saindo da dependência dos governos, daqueles auxílios que eles recebiam. Então hoje eles estão tendo uma renda muito superior aos auxílios. Que agrega, né, toda a família. Que está agregando a família, eles não precisam mais depender do auxílio. Então, eles estão andando com as próprias pernas. É isso que nós estamos levando para o interior do estado. Hoje tem a empresa chamada Eneva, que explora o gás lá em Silves, que a Eneva hoje compra todo o café dos agricultores para os escritórios deles no Brasil inteiro. Então, o escritório da Eneva no Rio de Janeiro toma o café de Silves. Deputado João Luiz, Zona Franca de Manaus, quais são os desafios, na sua opinião, que tem Zona Franca de Manaus? E quais são as perspectivas futuras da Zona Franca de Manaus, na sua opinião? A Zona Franca de Manaus, a gente tem debatido e conversado, é importante, muito importante para o nosso estado. Outro dia, uma pessoa, até eu fiquei de respondê-la, um influencer, que a Zona Franca de Manaus é uma tragédia para o Brasil. Ele dizia, né? Que é um prejuízo para o país. É porque ele não conhece o Amazonas. Uhum. E nem tampouco a Amazônia. E nem sabe a história. Não teve o tempo para conferir, se ele fizesse uma pesquisa rápida, ele ia aprender o porquê hoje existe a Zona Franca de Manaus, né? Porque lá atrás não queriam deixar o norte do Brasil sem nada, isolado. Eles queriam movimentar e, por isso, deu os incentivos ali à Zona Franca de Manaus. Porém, hoje, no Amazonas, Tom, a gente sabe que a Zona Franca de Manaus, devido à tecnologia, à revolução industrial, então muita coisa está se modernizando. E a gente sabe que o tempo de vida na Zona Franca de Manaus tem uma hora que vai diminuir. Uhum. E o que hoje está se fortalecendo? A agricultura familiar. O agro. Então, nós temos lá um slogan que o Amazonas também é agro. Então, por exemplo, eu estive lá na China, conversando com os diretores da empresa chinesa, ele falou para mim que o Brasil é o depósito alimentar da China. É que a China consome muito dos commodities brasileiros. Né? Ele falou assim, olha, o Brasil precisa fortalecer o agro, porque o Brasil é um depósito alimentar da China, né? Então isso nos despertou mais ainda para levar ao povo amazonense a investir no agro. Tanto é, Thomas, que eu vim recente agora de algumas comunidades dos povos originários e eles não querem ser mais comparados como coitadinhos, né? Como aqueles que só vivem de auxílio, disso, não. Eles dizem para mim, deputado João Luiz, nós não queremos perder as nossas raízes, porém, queremos ter os direitos dos brancos. Queremos conservar nossas raízes, nossas culturas, queremos preservar a nossa língua, nossa educação dos povos originários, porém, também queremos plantar. As nossas terras são terras produtivas. E nós queremos incentivos para plantar, nós queremos incentivo para criar o gado, queremos ajudar a preservar o meio ambiente. E nós estamos aqui em cima dessa terra
e queremos produzir em cima dela. E isso muitos já estão fazendo, Thomas. Ou seja, quer ser do agronegócio, né, deputado? Um empresário do agronegócio. Do agronegócio. Então eles querem também participar, eles não querem... Às vezes tem uma visão, Thomas, que os povos originários querem ficar lá dentro da floresta, só vivendo à base de auxílio. Não, eles não querem. Uhum. Eles querem manter as raízes, a cultura, porém também eles querem produzir, eles querem plantar o café, eles querem produzir a castanha do Brasil, eles querem plantar mandioca para poder fazer a farinha, eles querem plantar a pimenta, eles querem cuidar, eles querem criar a cabeça de gado deles. E isso é louvável, porque nós temos muitas terras que são terras improdutivas hoje, mas elas são terras férteis que podem produzir e ajudar o Brasil. Então, essa visão já está sendo debatida por eles dentro do Ministério dos Povos Originários, por eles dentro do Ministério dos Povos Originários, para que venha abrir a mentalidade que eles não querem ser considerados apenas uns pobres coitados que fica dependendo de gregos e troianos. Eles querem também navegar junto com os brancos. E desenvolver a atividade produtiva. Produtiva. Então, essa demarcação, por exemplo, a demarcação de terras é uma briga gigante. Sim. Né? Sim. Então, a demarcação... Eles falam, mas demarcou as terras para quê? Para elas ficarem paradas? Nós temos que produzir. As terras são férteis, são boas. E nós queremos a tecnologia, nós queremos os especialistas, nós queremos os técnicos para nos ensinar, nós queremos, no vez de nos dar auxílio, nos dê a muda para plantar. Sim. No vez de dar auxílio, nos dê a capacitação para a gente produzir. Porque nós queremos, isso nós temos. Hoje, comunidade de povos originários, colhendo castanha do Brasil. Olha só. E a Embrapa ajuda nesse segmento? Está começando. Entendi. Está iniciando. Porque hoje eles estão vendo, Thomas, que eles não podem mais ficar fora desse contexto, sendo usados. Entendi. Eles querem também participar das conversas. Por exemplo, conversei com um líder de uma comunidade indígena no município de Borba. E os povos originários escolheram uma pessoa, mandou para Manaus para estudar. Ele se formou, fez graduação, mestrado e voltou agora para a aldeia para ajudar eles a plantar, a colher, a estudar, a debater, a não aceitar tudo que levam para eles. Então, isso eu achei louvável. Veja como eles querem também ser participantes dos debates grandes. De repercussão nacional. Eles querem. Tanto que eles elegeram vai lá, a gente vai ajudar você nos estudos, quando você voltar, você vai ajudar o nosso povo aqui no nosso território. E isso está acontecendo. Quando eu vi isso, eu achei encantador. Isso até nos motiva a continuar trabalhando mais e mais. Deputado João, a gente está perto do fim do nosso programa, mas antes disso, te colocar aqui para você dar suas considerações finais do nosso programa no Contrato Social. Thomas, eu agradeço aqui por esse momento. É um tema muito importante que a hora passa rápido, né? Passa muito rápido. Eu já estava olhando ali o relógio, deputado. Mas eu agradeço a você, Thomas, aqui passado no programa Contato Social. Agradeço você que nos acompanha até agora. Estamos à disposição. Sou deputado estadual pelo Republicanos no estado do Amazonas. Nosso Instagram é João Luiz AM. Você pode entrar lá e ver um pouco do nosso trabalho. E eu fico sempre à disposição para que qualquer tema abordando o Amazonas, abordando o norte do Brasil, porque eu sou secretário também de Minas e Energia do Parlamento Amazônico, que reúne 9 Assembleias Legislativas do Brasil. Eu sou o secretário que represento essa pauta de Minas e Energia do Parlamento Amazônico, onde tem o nosso presidente, que é o deputado estadual por Rondônia, Laerte, que é o nosso presidente do Parlamento Amazônico, e nós temos aqui à disposição para debater esses temas à altura, para que possamos ver o Brasil cada dia mais avançar. Muito obrigado, Thomas. E deputado, você também é o presidente do NURIAN, que foi criado do Núcleo de Relações Internacionais. Esse núcleo, eu quero deixar aqui que foi idealizado pelo Thomas. Foi trabalho em grupo. O Thomas deu a sugestão, nós tocamos, e agora já está o NURI RJ, Thomas, e agora vai o NURI Brasil, que foi lançado agora recente em Orlando, que vai ter um escritório em Brasília
onde vai estar funcionando Nuri Brasil, onde nós vamos absorver aí que muitos parlamentares querem participar de vários estados. Então agora vai ter o Nuri Brasil coordenado por Brasília. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês até agora no nosso programa Contrato Social e mais uma vez agradecer aqui ao deputado João Luiz pela aula que ele deu aqui no nosso programa Contrato Social. Deputado, aprendi muito com você. Sempre quando a gente fala do Amazonas, Manaus, você é uma referência para mim e muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Thomas. Até a próxima, pessoal.